Bom, meus amigos, então, boa tarde, mais uma vez. Né? Estamos aqui hoje, dia 29 de outubro de 2020, iniciando aqui mais um capítulo aqui da nossa apostila, né? Começando, finalizando, na verdade, o livro 6 e iniciando o livro 7, cujos itens envolvem a temática principal da chamada geografia dos transportes, certo? E nesse contexto, nós temos que começar a destacar que a existência de uma rede, de uma boa infraestrutura de mobilidade, tanto de pessoas, como também de informações, como também de mercadorias, certo? Representa um papel, representa uma condição fundamental / essencial para o desenvolvimento econômico de uma sociedade, certo? Para o desenvolvimento econômico de um estado, para o desenvolvimento econômico de um país. Como nós sabemos, fazendo aqui, né, uma analogia à realidade brasileira, né? O Brasil ele é um país de dimensões continentais, certo? Um país que figura, né, pelo menos por hora aí, entre as 10 maiores economias do mundo. Né? Um país muito desigual, já é sabido, não é novidade, mas um país que não decola ainda mais economicamente, porque é um país que tropeça, entre aspas, nos próprios pés. Né? Ou seja, o Brasil é um país que tem uma enorme potencialidade, entretanto, questões estruturais, sobretudo as provocadas por problemas políticos, históricos, administrativos, certo? Juntos somam e criam uma realidade muito adversa, muito desafiadora para um maior e melhor crescimento / desempenho da nossa economia. E tudo isto, junto, recebe o nome do que nós chamamos de custo Brasil, ou elevado custo de energia, mobilidade precária no que diz respeito a rodovias, portos, aeroportos, né? Enfim, burocracia, são coisas que deixam o nosso país caro, né? E nós, aqui no caso, por sermos um país de dimensão ou de dimensões continentais, né, populacionais, econômicas e territoriais, acabamos fazendo algumas apostas, entre aspas, né, entendam, escolhas que ao longo do tempo demonstraram não ser as mais assertivas, não serem as mais corretas, certo? Então, uma coisa que eu quero, que inclusive já foi tema de redação da Unicamp, essa questão da geografia dos transportes, há alguns anos atrás, mas já foi, para vocês terem uma ideia da importância, o quão clássico / recorrente é este assunto, certo? Então, eu quero começar com vocês, né, trazendo aqui uma imagem muito clássica, né, de uma expressão que faz alusão ao termo aniquilamento do espaço pelo tempo, né, e o processo de globalização. Então, por um exemplo, a distância Assis-Marília, aproximadamente 70 quilômetros. Tá? Hoje, para você fazer um deslocamento Assis-Marília, em condições seguras, em condições normais, você faz ali em 50 minutos. Né? Salvo, se você fizer loucura, você faz menos. Se você pegar trânsito intenso, como também é muito recorrente, às vezes você demora aí em torno aí de 1 hora e pouquinho. Tudo vai depender do trânsito, tá? Agora a viagem vai tender a ficar melhor, sobretudo por conta aí da duplicação de uma boa parte, né, do trecho entre Assis e Marília. Bom, só que hoje nós estamos falando de uma viagem que tem esse tempo.
Antigamente, Assis e Marília. A distância entre Assis e Marília foi alterada? Não. A distância entre dois pontos sempre permanece a mesma, né? Entretanto, antes, esta viagem, ela era o quê? Muito mais demorada. Se vocês pararem um tempinho, óbvio, não agora, mas depois, conversando com os avós de vocês, ou talvez com os pais, né? E perguntarem antes, quando ia de Marília para São Paulo, ou de Assis para São Paulo, que é o nosso caso aqui, de trem, muito provavelmente eles vão dizer o quê? Que era uma viagem que demorava 10, 11, 12 horas, né? E por quê? Isso já o considerando o trem. Antes do trem, quando o deslocamento no início da colonização era a pé, então era uma via a pé, no lombo de animais, rios e tal, era um deslocamento então que demorava dias, meses, né? Um deslocamento desse. Mas vamos trazer aqui para os tempos mais próximos. Conforme o tempo foi passando, o sistema rodoviário se consolidando, o sistema aeroviário também se consolidando. Hoje você pode fazer de carro Marília, São Paulo, eu acredito, umas 4 horas e meia, né? De ônibus, alguma coisa, pouco mais do que isso, não porque os ônibus não consigam correr, mas por conta, né, das suas limitações de velocidades impostas pela lei, né? Ou então, se você quiser fazer um deslocamento aéreo, Marília, São Paulo, em torno de 1 hora e pouco, né? Então, vejam vocês, tá? O quanto que o tempo do deslocamento diminuiu, apesar das distâncias terem permanecido as mesmas. E o termo aniquilação do espaço pelo tempo, ele é exatamente isso. É o termo que vai explicar o quanto que os avanços dos meios de comunicação e circulação permitem às pessoas maior e melhor mobilidade e conectividade. Um exemplo, o que nós estamos fazendo agora. Eu em Assis, vocês em Marília, ou em outras cidades aí da região, porque temos alunos de outras cidades, né, colegas de vocês de classe, que são aí das cidades ao entorno, né? Cada um na sua casa, mas todos nós virtualmente presentes, né, em uma plataforma chamada Google Meet, né? Ou seja, o que as tecnologias estão possibilitando? E isso, quando nós falamos do processo de globalização, nós estamos falando de uma ferramenta que se conecta direta, né? Porque se teoricamente globalização é integração, conectividade, mobilidade, teoricamente, na prática nós sabemos que nem sempre foi isso o que aconteceu, ou não foi só isso, né? Há várias correntes da geografia, inclusive as que eu gosto, né, de seguir aí, a do geógrafo Milton Santos. Inclusive, se vocês quiserem, me avisem que eu mando um vídeo de entrevista dele, até vou anotar aqui, ó. Mandar Milton Santos. Por uma outra globalização. Já anotei aqui, vou mandar para vocês, tá? Em que ele faz uma leitura crítica a este processo, que teoricamente seria para diminuir barreiras, fronteiras, né, entre pessoas, lugares, culturas, e na verdade acabou ampliando essas barreiras, sobretudo as barreiras imateriais, né, que são postas a partir de distinções econômicas, distinções culturais e assim por diante, né, além das questões étnicas, raciais, certo? Mas enfim, retomando a questão aqui. Então, a conectividade de lugares e pessoas, né, e, consequentemente, o intercâmbio decorrente desta conectividade é fruto / resultado direto deste processo chamado de aniquilação do espaço pelo tempo, tá? Mas vem a pergunta, né? Poxa, qual é o melhor sistema de transporte?
Na verdade, eu gosto de dizer a vocês que não há um sistema melhor ou pior. O que há, ou melhor, o que existem são sistemas que são aptos e sistemas que não são aptos a determinadas circunstâncias, né? Então, eu elenquei aqui. No caso do rodoviário, quais são as suas potencialidades? Mobilidade, agilidade, certo? Entretanto, suas desvantagens, né? Além de ser indicado para cargas perecíveis, seus aspectos negativos: alto custo, poluente, certo? Probabilidade considerada de envolvimento em acidentes, certo? E não sendo recomendado para grandes distâncias, certo? Por um exemplo, quando nós vemos aqui no Brasil que fez uma aposta muito, eu diria, tendenciosa e equivocada, quando eu falo aposta, entendam escolha, quando nós, enquanto país, a partir da década de 50, passamos a priorizar o modal rodoviário em detrimento do ferroviário. E aí acabamos construindo uma infraestrutura que faz com que uma carga de soja, por um exemplo, carregue em Sorriso, em Sonora, em Jaciara, no Mato Grosso, e venha andando centenas ou milhares de quilômetros até descarregar, por um exemplo, aqui em Paranaguá, no Paraná. Ou um caminhão carregando de açúcar em Assis, andando, a região nossa aqui, produtora de etanol e açúcar, né? Como também aí em Marília, andando ali centenas de quilômetros até descarregar em Santos. Então, ele é um sistema, o rodoviário, que ele não é recomendado para essas longas distâncias, né? Para isso, existe quem? O sistema ferroviário. Vantagens dele, né? No caso dos trens de alta velocidade, de transporte de pessoas. Então, nós temos a velocidade barra rapidez, né? A segurança, e além dele ser o quê? Tanto no transporte de pessoas, como também no transporte de cargas, tá? Um sistema de baixo custo, um sistema seguro, tá? Quais são as desvantagens do sistema ferroviário? Primeiro, ele não é indicado para curtas distâncias, tá? Primeiro fator é esse. Segundo fator, no caso brasileiro, a sua lentidão, tá? Vocês vão ver depois que a velocidade média do sistema ferroviário brasileiro é de 30 km por hora. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Né? Então, é uma coisa assombrosa, né? Quando comparamos aí com a realidade de outros países, em outras áreas do mundo, tá? E ainda no caso brasileiro, né, a nossa malha ferroviária, ela não está conectada. Inclusive, eu vou projetar mapas depois, né? Não está conectada quando nós consideramos que as regiões em si não se interligam e ramais ferroviários não se interligam. Por exemplo, nós temos, né, a Ferrovia Paulista, que é a que atravessa Marília, a região de Marília, e a Ferrovia Sorocabana, que atravessa Assis, a região nossa aqui, certo? É a linha ferroviária nossa, Sorocabana, aí Marília, a Paulista. Entre a Sorocabana e a Paulista não tem ligação. Dá uma olhada, né? A precariedade do nosso sistema. Na questão do aeroviário, as vantagens: rapidez, indicado, no caso, para cargas que exijam rapidez, mobilidade, segurança e sejam cargas de alto valor. Desvantagens, né? Ele é um sistema extremamente caro. No caso do aquaviário, envolvendo fluvial e marítimo, né? Rios e oceanos. As vantagens: indicado para cargas volumosas, certo? Ele é barato, tá? De todos, ele é o que tem o menor preço, o menor custo por quilômetro transportado por tonelada, ou tonelada transportada por quilômetro, certo? Ele é o mais barato.
As desvantagens, cargas perecíveis, esquece. Ele é dependente de condições, né, naturais favoráveis, tá? E, no caso brasileiro, nós também ainda pecamos de de uma precária infraestrutura, quando consideramos, por exemplo, né, grandes canais de navegação, como o Rio Paranapanema, que temos próximos a nós aqui, com várias usinas hidrelétricas, mas que não fizeram eclusas. Certo? O próprio Rio Paraná, certo? Que ele, em seu trecho, não tem eclusas, somente no Rio Tietê. Então, vejam vocês, pessoal, nós temos um potencial enorme, mas que, mais uma vez, né, por questões de escolhas, opções políticas, projetos políticos, administrativos, né, executores, acabam não sendo aí os mais assertivos. No caso do dutoviário, né, ele é extremamente vantajoso, sobretudo no transporte de combustíveis. Combustível líquido, no caso, petróleo e seus derivados, e combustíveis gasosos, né, como GLP ou o GNV. Vantagem dele, barato, né, é barato. Desvantagem, a sua periculosidade, né, por conta aí dos riscos de explosão. Então, para vocês terem uma ideia, né, a relação. Então, vejam vocês, ó. Um comboio, certo? Na hidrovia Tietê-Paraná, que está pertinho aí de nós, né? Quando você vai aí de Marília se dirigindo, né, em direção a Jaú, por exemplo, ou em direção a Rio Preto, né? Atravessando o rio Tietê. Então, um comboio que é composto por 4 chatas e um empurrador, certo? Ele tem uma capacidade de carga, olha só, de 6.000 toneladas. 6.000 toneladas, certo? Estas 6.000 toneladas ocupam um comprimento total de 150 metros. No sistema ferroviário, precisamos de 86 vagões para transportar o equivalente, o que dá uma extensão de 1,7 quilômetros. Estas mesmas 4 chatas, no sistema rodoviário, olha só, precisam de 172 carretas bitrem, de 35 toneladas cada, certo? O que, uma alinhada com a outra, dá um comprimento, uma extensão total de 3,5 quilômetros. Isso é só para vocês visualizarem. Poxa, preciso decorar esses números? Não, não precisam decorar. O que vocês precisam memorizar? A ordem do que tem maior capacidade, né? O de maior capacidade, o hidroviário, seguido pelo ferroviário, e bem lá atrás, né, em condição aí bem mais desfavorável, o sistema rodoviário. Em relação ao consumo de combustível, vejam vocês, ó, 5 litros de combustível por tonelada no hidroviário movimenta um percurso de 500 quilômetros. No ferroviário, 333 quilômetros. No rodoviário, 100 quilômetros. No aeroviário, 6,6. Então, nas modalidades dos sistemas de transporte em superfície, mais uma vez, eu reitero a vocês, né? Quais são os dois mais viáveis? Disparados, né? Então, nós temos o sistema hidroviário e o sistema ferroviário. E aí, em comparação, vocês vão ver o quanto que o Brasil subexplora, subutiliza o seu potencial, né? E isso acaba, como nós falamos agora há pouco com vocês, encarecendo demasiadamente o chamado custo país, ou chamado
custo Brasil. Comparação. A Rússia, que é um outro gigante territorial, 81% das cargas transportadas por trens. Canadá, 46%, Austrália, 43%, Estados Unidos, 43%, China, 37%, e o Brasil com apenas 25% feito pelo transporte ferroviário. Em contrapartida, olha só aqui, o sistema rodoviário brasileiro, disparado o maior de todos, com 58% das nossas cargas transportadas onde? Por caminhões. Né? E aí, temos que destacar mais um aspecto, que no caso do sistema ferroviário brasileiro, no caso do sistema ferroviário brasileiro, quais cargas que nós transportamos? Uma quantidade muito restrita, basicamente, minérios, grãos in natura, açúcar e combustíveis, mais nada, certo? Poderíamos ampliar este leque de cargas movimentadas se tivéssemos, primeiro, uma rede ferroviária mais articulada. Se tivéssemos, né, uma rede ferroviária mais atualizada, mais segura, tá? Eu quero que vocês percebam, né, o quanto que, por questões de infraestrutura, o Brasil perde competitividade internacional, tá? Esta é uma informação importante para vocês aí memorizarem, caso isso venha aparecer em vestibular. Lembrando que é um tema super, hiper, ultra, mega blaster clássico dentro da geografia. Para vocês terem uma ideia, né, aqui eu coloquei a malha rodoviária brasileira em dois momentos. Em 73, né, já aí na vigência do chamado período do milagre econômico brasileiro, né, momento de grande expansão do PIB, custeado a partir da realização de grandes obras públicas, sobretudo durante os governos, né, Juscelino Kubitschek e depois o período militar, né? Momento este que teve no setor rodoviário um dos pilares. E aí vocês podem me perguntar, poxa, mas por que o Brasil focou tanto no sistema ferroviário, sobretudo a partir dos anos 50, 60, 70? Aí nós temos que considerar a política de industrialização brasileira, né? Que foi orientada, pautada na chamada indústria de bens de consumo, tendo um dos maiores ícones a indústria automobilística, que, usando de seu lobby, ou seja, de seu poder de barganha, de argumentação, né, acabou fazendo o quê? Conduzindo as escolhas do Estado brasileiro, do poder público, em ir sucateando o sistema ferroviário existente, que daqui a pouco eu vou mostrar em números, e potencializando, né, a utilização, a construção do sistema rodoviário. Foi um ponto importante? Foi. Ninguém aqui está dizendo que não precisaríamos de rodovia. Eu falo que precisamos de mais rodovias e, sobretudo, de rodovias de melhor qualidade. Certo? Entretanto, esta ampliação da rede rodoviária não poderia ter sido feita às custas do sucateamento do sistema ferroviário, que foi exatamente o que aconteceu no Brasil, tá? Aí nós vamos nos deparar com outro problema, a questão da qualidade. Olha só, 12% das rodovias brasileiras são classificadas como boas. 12% como ótimas. 30% como boas. Ruins e regulares, juntas, né? Somando aí alguma coisa em torno de 48,6%, quase 49%. Ou seja, quase metade, ou mais da metade, então, das nossas rodovias, vamos entrar aqui,
elas são classificadas como regulares, ruins ou péssimas, né? Então, vejam vocês que não basta ter rodovia, é necessário que este cuidado seja melhor. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, qual é a região que tem o maior percentual de rodovias, né, classificadas como ótimas ou boas? A região Sudeste e também a região Sul. Entretanto, o que nós encontramos? São as regiões que apresentam também os maiores percentuais de trechos pedagiados, né? E aí, quando comparamos, por exemplo, a realidade do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, vamos encontrar o quê? Uma realidade muito mais precária. E esta precariedade, ela é responsável também por limitar o crescimento da economia, por encarecer a nossa mobilidade e por causar muitos acidentes, certo? Acidentes esses, né, que acabam representando um custo social e econômico muito grande para o país, né? Por conta das indenizações, dos custeios, no caso, né, de pessoas que ficam inválidas ou de familiares aí de pessoas que vieram a óbito, enfim, nós temos uma situação bastante custosa, né? Nós pagamos caro por isso. Lembrando que, mais uma vez, não estou endemonizando rodovias, não estou endemonizando o sistema rodoviário. O que eu estou dizendo é que ele precisava ser de melhor qualidade e que os outros modais fossem, como que eu posso dizer, tão explorados quanto, sobretudo em quantidade e em qualidade, certo? Em relação à malha ferroviária, como nós estávamos dizendo, o que nós percebemos? Primeiro, uma baixa conectividade, tá? Vejam vocês, não são todas as regiões brasileiras que possuem ferrovias, né? Em grande escala. Olhem o grande vazio aí da região norte, tá? Temos apenas, projetos, essas pontilhadas, né? Mas cadê? O que é importante destacar? Que no Brasil, até os anos 80, a maior parte da malha ferroviária brasileira, ela era o quê? Controlada pelo Estado. Entretanto, a partir dos anos 90, como reflexo das políticas de inserção do Brasil no neoliberalismo, que teve como ícones, né, da condução presidentes como Collor, depois do Fernando Henrique, e mesmo o governo Lula, tá? Tivemos o quê? A inserção, ou melhor, a realização de políticas de privatização barra concessão. Então, muitas das ferrovias brasileiras, quase todas, para dizer a bem da verdade, acabaram sendo o quê? Entregues ao setor privado, tá? E este setor privado, certo? Ele acaba não explorando, né, a ferrovia para o transporte de pessoas, como acontece, por exemplo, no Canadá, como acontece em vários países europeus, como acontece na China, como acontece no Japão, tá? No caso brasileiro, poucos são os trechos em que o transporte ferroviário é ainda usado no transporte de pessoas. Dando continuidade, para a gente fazer aqui, né, uma comparação, né, da malha ferroviária, quando nós olhamos Brasil, quando nós olhamos China, Estados Unidos e Rússia, né? Países que são gigantes territoriais como o nosso, mas que, diferentemente de nós, explora mais, né, a sua malha ferroviária. O que nós podemos dizer que é em comum entre os 4 países? Que o adensamento maior da rede vai estar em áreas onde há também um maior adensamento populacional e de atividades econômicas.
certo? Mas mesmo assim, ainda de longe, o Brasil, né, é o que menos explora, o que menos articula, tá? Temos alguns importantes projetos, né, como, por um exemplo, aqui, a ferrovia de integração leste-oeste, a conexão transnordestina, né, interligando aqui o que seria um dia a futura ferrovia norte-sul, né, a trechos, né, da chamada ferrovia de integração do Pantanal. Eu falo que as propostas são ótimas. Olha, que maravilha, né? Mas é aquele velho ditado, né, gente? De boa intenção, de boa vontade, desculpem o termo vulgar, tá? O inferno está cheio. O que nós precisaríamos efetivamente era do quê? De execução desses projetos, né? Que eles saíssem do papel, que eles viessem a ser postos em prática, né? Mas não. O que nós assistimos? O que nós acompanhamos, né? Projetos, né, que demoram décadas para serem realizados, que, conforme o interesse barra prioridade de cada governante, anda mais ou anda menos, ou às vezes nem anda, em relação à concretização de suas obras, né? Então, percebam vocês, gente, o quanto que essa situação no Brasil, ela é delicada e custosa. O resultado, caminhões, caminhões e caminhões nas rodovias, poluindo, causando acidentes, né? Encarecendo o nosso país, né? E aqui, né, a evolução da malha ferroviária brasileira, né? Então nós temos aqui quando a primeira ferrovia, né, ela foi instalada aqui no Brasil, um trechinho apenas de 14 quilômetros, depois, em 1888, 9.200 quilômetros, 1922, 29 mil quilômetros, o auge dela, olha aqui, o auge dela, em 1950, o pico, 37 mil quilômetros, olha hoje, 2013, recuamos para menos do que tínhamos no começo do século XX. E olha o quanto a população aumentou, o quanto que o volume de cargas aumentou, entretanto, trecho, né? E outra, não é trecho utilizado, hein? É trecho com condição de ser utilizado. Agora, olhe o tanto de trecho abandonado. Isso que a malha brasileira está entre as 9 maiores do mundo. Condizente, somos o 5º maior do mundo em extensão territorial. Tá, não está tão longe. Qual que é o problema? Que a nossa malha, ela é desconectada, a nossa malha, ela é mal conservada, a nossa malha, ela é lenta, tá? Então, tudo isso junto, tá? Leva ao que eu falo, estou ficando careca já, né? Olha aqui, ó, ficando careca, a testa não para de aumentar, os cabelos brancos, barba branca não para de aparecer, de tanto falar isso. Aumento do custo Brasil. Gravem isso, tá? Gravem esse termo. Caminhando aqui já para o final, né? Em relação à malha dutoviária brasileira. Percebam vocês, disparado, né? A malha dutoviária é usada no transporte de combustíveis fluidos, os chamados oleodutos, e combustíveis gasosos, né? No caso, gasodutos. Temos ainda, né, uma pequena malha, né, de minerodutos, tá? Interligando aqui as áreas de extração de minas, né, ao litoral carioca, ao litoral capixaba e alguns trechos aqui na região norte. Mas, basicamente, né, a nossa malha dutoviária, ela é para o transporte de gás e de combustíveis líquidos. Entretanto, vamos destacar aqui alguns aspectos. Olha a vastidão do Brasil. Olha o total de área, que é o quê? Desprovido de malha dutoviária. Onde que nós temos as maiores concentrações? Nas áreas que interligam as principais áreas barra cidades costeiras, litorâneas e alguns ramais no interior.
por um exemplo, Bauru, eu sei que tem postos com gás natural. Marília, se não me engano, eu acho que tem, né? Posto com gás natural. Se não me engano, eu acho que deve ter. Em Assis, por um exemplo, nós já não temos. Como, olha só, como boa parte do estado de São Paulo inteiro, do interior. Né? E por quê? Porque cria-se uma malha, uma linha principal, mas não criam o quê? Ramais de ramificação. O que esses ramais possibilitariam? O acesso a mais gente de uma matriz energética que é mais barata e menos poluente, né, do que, por exemplo, a gasolina ou o óleo diesel. Né? Comparando, olha aqui, a malha brasileira rodoviária e olha a malha estadunidense. Brasileira e estadunidense. Aí, às vezes, a gente pergunta, né? Pô, por que algumas economias prosperam mais do que outras ou crescem mais do que outras? Sorte. Eu acho que a sorte, ela é o resultado de quem a faz. Existem problemas econômicos, estruturais nos Estados Unidos piores que o Brasil? Sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que o que é bom tem de ser copiado. Infelizmente, né, muitas coisas que ocorrem lá melhor do que aqui, né? Quando nós olhamos a questão, por exemplo, da infraestrutura de mobilidade. Eu nunca fui, mas conversando com alunos e colegas, professores, colegas da minha vida privada que já foram para lá, todos relatam que a facilidade que é se deslocar pelos Estados Unidos. O quanto é fácil, o quanto é mais barato do que aqui. Tanto pelo sistema terrestre, no caso, carro, como também ali no caso do sistema aéreo. Né? E aí, quando nós falamos do sistema aéreo, o que nós temos que apontar aqui no Brasil? Olhando o mapa, né, essa fotografia, esses pontinhos, olha só aqui, aeroporto, deixa eu maximizar a tela aqui, aeroporto de Bauru, aeroporto de Marília, ó, até Assis aqui, ó, aeroporto de Assis, aeroporto de Prudente. Temos aeroportos no Brasil? Cara, bastante. Ó, aeroporto Paraná, Londrina, aeroporto Maringá, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, né? Depois aqui o aeroporto de Campinas, né? Temos uma rede de aeroportos no Brasil? Temos, não podemos dizer que somos desprovidos. Onde está o problema? Primeiro, a maior parte desses aeroportos não tem uma infraestrutura para a realização de voos comerciais. Ou porque não tem equipamentos, ou porque a pista não é apropriada, ou as duas coisas juntas. Então, a maior parte dos aeroportos brasileiros são explorados basicamente pela aviação privada. O ponto é esse. Segundo ponto. A aviação regional do Brasil, que ela é precária. Hoje, a aviação regional do Brasil, podemos dizer que ela é dominada por uma companhia, né? No caso, a Azul. Tá? Temos aí outras companhias surgindo, como a ITA e a Nela. A ITA, eu acredito, que é do Grupo Itapemirim, não vai ser um grupo de aviação regional, tá? Mas a Nela, sim, seria uma concorrente da Azul. Então, o que nós temos que destacar? Hoje, quase que um trinopólio. Eu falo, certo, é monopólio, né? Mas eu vou dizer aqui um oligopólio. Ou seja, poucas empresas, no caso 3, né? Por isso que eu até brinquei entre aspas, trinopólio, controlando esse setor. Basicamente, no Brasil hoje, ou você vai de Latam, ou você vai de Gol, ou você vai de Azul. Isso acaba potencializando, certo? Isso acaba potencializando, primeiro, uma menor concorrência.
o que já eleva o preço. Preços esses que já são caros. Viajar no Brasil hoje parece que se popularizou. Eu diria a vocês que viajar no Brasil hoje é menos elitizado, mas ainda é muito caro, tá? Por conta dos custos dos combustíveis, da alta carga tributária, certo? E da baixa concorrência. Vocês sabem disso, que a concorrência é um fator determinante, né? Um fator de grande impacto na formação de preços, como também no aprimoramento da qualidade. Nos últimos anos, o sistema aeroviário brasileiro vem passando aí pelo processo de privatização, em que os aeroportos que eram administrados, né, pela estatal Infraero vêm sendo aí entregues pelo sistema de concessão barra privatização, né, para, como é que fala? Como que eu posso dizer? Para o setor privado da economia. Em troca, além de pagar para o governo, realizar aí as obras, né, de infraestrutura, de ampliação, de modernização, que são necessárias, tá? Inclusive, aqui, conversando com o capítulo anterior, né, com o assunto anterior que nós falamos, que foi turismo, geografia do turismo, para, inclusive, incrementar o turismo interno. Que quando eu tenho mobilidade mais ágil, mais barata, eu acabo tendo que mobilidade maior. Logo, entendam, turismo. Certo? Bom, basicamente, no Brasil, nós vamos ter o quê? Como os principais aeroportos, né? São Paulo, né? No caso, Guarulhos e Rio, né? Como aí os dois principais aeroportos de conectividade com o exterior. E agora, começando a ganhar um destaque maior, né? Aeroportos da região Nordeste, como principalmente Salvador e Fortaleza, né? Na região Norte, os dois mais importantes, Belém e Manaus. No Centro-Oeste, Cuiabá, Campo Grande e Brasília, tá? E na região Sul, os dois mais importantes, Curitiba e Porto Alegre, certo? Predominantemente, transporte de pessoas. No caso do transporte de cargas no Brasil, ele existe, sim, tá? Mas ele é o que menos participa em relação ao total da movimentação, né? Seja por uma questão de volume, por uma questão, inclusive, de custos, né? Então, o sistema aéreo de cargas no Brasil, ele concentra-se principalmente quando falamos em longas distâncias, certo? E quando falamos do transporte de bens de alto valor, como é o caso, por um exemplo, né, do transporte dos produtos eletroeletrônicos e motocicletas produzidas em Manaus, que vêm para o Centro-Sul, tá? E aí, para a gente terminar a nossa aula, a questão dos portos, né? O Brasil, um país que tem mais de 8.500 quilômetros de costa, certo? Mas um país que participa muito pouco do mercado global. E essa pouca participação do mercado, com o mercado global deve-se a fatores como a baixa competitividade do produto brasileiro por conta do custo e muitas vezes também por conta da qualidade e também da nossa precária infraestrutura. Podemos dizer, crianças, sem medo, que os portos são a nossa principal porta de conectividade no comércio de importação e exportação, certo? Quais são os portos mais importantes do Brasil, tá? Então, nós temos, né, o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Paranaguá, o Porto de Salvador, certo? O Porto de Fortaleza, certo? Então, vejam vocês que nós temos importantes portos, tá? Só que, via de regra, da mesma forma que no sistema aeroviário, portos que já estão
estão, como que eu posso dizer, não é subutilizados, que estão sucateados, subdimensionados em relação à demanda atual, né? Então, portos que padecem de investimentos em tecnologias, em modernização, em infraestrutura, tá? Então, nós teríamos e poderíamos, né, ampliar muito mais a nossa infraestrutura de movimentação. Nesse sentido, quais são as políticas adotadas aqui no Brasil? Tá? Como no sistema aeroviário, ferroviário e rodoviário, o Estado saindo de cena e o setor privado, né, entrando em cena, tá? Por meio de políticas de concessão ou de privatização, tá? Muito polêmico, muitas vezes, por conta dos moldes em que elas ocorrem, por conta dos valores envolvidos, né? Afinal de contas, estamos falando, né, de Brasil que ainda adota algumas práticas escusas, obscuras, né? Não atraentes, não atrativas. Entretanto, crianças, tá? Se quisermos aumentar, tá, a nossa participação com o mercado global, se quisermos ampliar a nossa conectividade com o mundo, obrigatoriamente temos que passar pela melhoria do nosso sistema de transporte. Certo? Alguns dados. Paranaguá, principal porto de exportação de grãos, certo? No caso do porto de Itajaí, né, importação de industrializados para serem montados nos polos industriais de Santa Catarina e exportação de aves e suínos, certo? No caso do Porto de Santos, principalmente produtos industrializados, importação e exportação, além da exportação de açúcar e laranja, tá? No caso do Rio de Janeiro, industrializados e produtos siderúrgicos. Porto de Vitória, minérios, certo? E no Porto de Belém, minérios, certo? Enfim, temos toda essa questão, que eu oriento a vocês a darem uma olhadinha no livro 7, né? Ver aqui as características de cada um dos portos, e depois nós vamos debatendo aí nas nossas conversas via WhatsApp, como também a qualquer momento nas nossas aulas. Para terminar, navegação de cabotagem, né? É a navegação em que o barco, certo? Ele vai se deslocando pelos portos marítimos, pelos portos litorâneos, né? Costeiros, carregando e descarregando, mas sem se afastar da costa, né? Navegando sempre em águas nacionais. O que para o Brasil poderíamos explorar muito mais, né? Ao invés dos produtos virem de Manaus para cá de avião, que é muito mais caro, poderiam vir de barco, né? De Manaus, aqui, ó, até Belém, certo? E depois navegação de cabotagem. A mesma coisa quando pegamos, no caso da indústria automobilística, né? Concentrada, por exemplo, em São Paulo, vem até o Porto de Santos, carrega e aí vai distribuindo para as capitais por hidrovia e depois trem. Cara, seria tão fácil fazer o que é certo, basta o quê? O que falamos na aula sobre geopolítica ambiental, né? Na nossa aula de 15 dias atrás. O que precisamos? Vontade, preparo e atitude. Certo? Então, basicamente, né, estes eram aí os itens, os tópicos da aula de hoje.